Existe um personagem em Dragon Ball que nunca foi o mais forte, nunca foi escolhido, nunca foi o herói perfeito, e mesmo assim, talvez seja o personagem mais humano de toda a obra. Quando esse vídeo terminar, você provavelmente entenderá porque milhões de pessoas enxergam em Vegeta um reflexo da própria vida. Vegeta não nasceu destinado a ser um herói, muito pelo contrário, ele nasceu para ser um conquistador. Desde criança, ouviu que era um príncipe, o mais poderoso entre os Saiyajins, alguém que deveria dominar planetas e esmagar qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Seu orgulho não surgiu do nada, foi construído durante sua infância. Mas junto com esse orgulho, nasceu também uma dor que poucos personagens carregam. Antes mesmo de se tornar adulto, Vegeta viu seu povo ser exterminado, seu planeta desaparecer, perdeu seu pai, perdeu seu reino, perdeu sua identidade. E pior de tudo, foi obrigado a continuar vivendo ao lado do responsável por toda aquela tragédia. Freeza não apenas destruiu o planeta Vegeta, ele destruiu a infância daquele garoto, transformou o príncipe dos Saiyajins em um soldado, em uma arma. Durante anos, Vegeta viveu sem liberdade. Sua vida passou a ser apenas uma sequência interminável de batalhas, destruição e sofrimento. Ele nunca teve amigos de verdade, nunca teve uma família, nunca aprendeu o significado da palavra amor. Tudo o que lhe restava era seu orgulho. Era a única coisa que ninguém conseguiria tirar dele. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas demoraram para entender Vegeta. Na superfície, ele era apenas mais um homem arrogante, mas por dentro existia alguém completamente destruído. Existe uma frase que diz que algumas pessoas não demonstram carinho porque nunca aprenderam a recebê-lo. Vegeta é exatamente isso. Ele nunca soube amar porque nunca foi amado. Ele nunca soube confiar porque passou a vida cercado de traições. Ele nunca soube demonstrar sentimentos porque aprendeu que demonstrar sentimentos significava morrer. E então ele construiu uma armadura invisível, uma armadura feita de orgulho, e durante muito tempo acreditou que aquilo era força. Quando Vegeta chegou à Terra pela primeira vez, ele acreditava que todos eram inferiores, principalmente Goku. Como poderia um Saiyajin criado em um planeta pacífico ser mais forte que o príncipe da raça? Aquilo feria tudo o que Vegeta acreditava. Para ele, poder vinha do nascimento, da linhagem, da posição social. Mas Goku destrói essa visão completamente, porque Goku não nasceu especial. Ele simplesmente nunca parou de evoluir. E essa talvez seja a maior derrota da vida de Vegeta. Não foi perder uma luta, foi descobrir que todo o seu conceito de força estava errado. A partir daquele momento, nasce uma rivalidade que atravessaria décadas, mas curiosamente, essa rivalidade nunca foi construída sobre ódio. Foi construída sobre admiração silenciosa. Mesmo sem admitir, Vegeta passou a observar Goku, passou a estudar suas escolhas, sua forma de viver, sua forma de lutar e principalmente sua capacidade quase impossível de nunca desistir. Enquanto Vegeta lutava para provar que era superior, Goku lutava simplesmente porque amava lutar. Enquanto Vegeta carregava o peso do passado, Goku vivia olhando para frente. Pouco a pouco, isso começou a mudar Vegeta. Não imediatamente, não de forma mágica. A evolução de Vegeta é lenta, justamente porque ela parece real. Quantas pessoas mudam completamente de um dia para o outro? É impossível, ninguém. A verdadeira mudança acontece aos poucos. Uma escolha hoje, outra amanhã, mais uma depois. Foi exatamente assim que aconteceu com Vegeta. Namekusei, ele ainda era movido pela vingança, ainda era egoísta, ainda acreditava que poderia derrotar Freeza sozinho. Mas naquele planeta, também aconteceu um dos momentos mais dolorosos de sua história, quando Freeza finalmente o derrota. Naquele instante, Vegeta percebe que toda sua vida foi construída sobre uma mentira. Ele não era livre, nunca foi. Passou décadas obedecendo justamente ao homem que destruiu tudo aquilo que ele amava. Pela primeira vez, o príncipe dos Saiyajins chora, não por dor física, mas de tristeza, de impotência. E antes de morrer, ele faz algo que ninguém imaginava. Ele pede ajuda, pede para Goku derrotar Freeza, pede justiça pelo povo Saiyajin. E aí nasce um novo Vegeta, ainda imperfeito, ainda orgulhoso, mas mais humano. Depois disso, ele vai morar na Terra, e algo curioso acontece. Ninguém tenta mudá-lo, ninguém exige que ele seja diferente. Bulma simplesmente o aceita. Talvez tenha sido isso, justamente, que começou a transformar seu coração. Bulma nunca enxergou apenas o guerreiro. Ela enxergou o homem escondido atrás daquela armadura emocional. Pela primeira vez, Vegeta encontrou um lugar onde não precisava provar nada, e
sem perceber, encontrou uma família. Foi ali que começou sua maior transformação. Não foi quando alcançou o Super Saiyajin. Não foi quando enfrentou os androides. A maior transformação aconteceu longe dos campos de batalha. Bulma nunca exigiu que ele deixasse de ser quem ele era. Trunks nunca pediu que ele fosse um pai perfeito. Mesmo assim, pouco a pouco, Vegeta começou a fazer aquilo que jamais imaginou ser capaz: se importar com outra pessoa mais do que com ele mesmo. E esse processo é quase imperceptível para quem assiste pela primeira vez. Akira Toriyama nunca precisou colocar longos discursos explicativos que Vegeta estava mudando. Bastava observar seus pequenos gestos. Ele continuava sério, continuava arrogante, continuava competitivo, mas já não era o mesmo homem. Aquele príncipe que antes pisaria em qualquer pessoa para conseguir mais poder, agora começava discretamente a proteger aqueles que estavam ao seu lado. Então, chega talvez o maior teste de toda sua existência: Majin Buu. Quando Babidi desperta a escuridão dentro de Vegeta, muita gente acreditava que ele tinha voltado a ser o vilão de antes. Mas a verdade é exatamente o contrário. A marca de Majin não trouxe um novo Vegeta. Ela tentou trazer de volta o antigo. Vegeta acreditava que havia perdido sua essência. Achava que ter uma família o havia tornado fraco. Achava que amar Bulma e Trunks havia destruído o guerreiro que existia dentro dele. Por isso, ele aceita o poder de Babidi. Não porque fosse mal, mas porque estava desesperado para provar para si mesmo que ainda era o príncipe impiedoso dos Saiyajins. Só que existe um detalhe maravilhoso nessa história. Babidi conseguiu controlar quase todo o ódio que existia dentro de Vegeta, mas não conseguiu controlar seu coração. Porque mesmo dominado, Vegeta continua sendo diferente, e isso muda tudo. Depois da luta contra Goku, ele finalmente entende aquilo que tentou negar durante anos. Ele havia mudado. Não havia mais volta. Quando olha para Trunks e o abraça pela primeira vez, quando pede desculpas a seu filho, quando olha para Bulma pela última vez, acontece um dos momentos mais emocionantes da história do anime. Vegeta decide sacrificar a própria vida. Ele faz isso sabendo que provavelmente irá desaparecer para sempre, sem garantia de vitória, sem esperar reconhecimento, sem esperar que alguém saiba do que ele abriu mão. Naquele instante, o homem que acreditava que sentimentos eram uma fraqueza, descobre que justamente eles eram sua maior força. Ali, morre o príncipe orgulhoso e nasce o verdadeiro herói. O guerreiro que chegou à Terra disposto a destruir tudo, agora entregava sua própria vida para salvar pessoas que antes chamava de inferiores. Poucos personagens tiveram uma evolução tão bonita quanto essa, mas sua história ainda não havia terminado. Em Dragon Ball Super, que mostrou que crescer não significa deixar de evoluir. Mesmo depois de tudo, Vegeta continua treinando, continua errando, continua aprendendo. Sua rivalidade com Goku permanece viva, só que agora deixou de ser movida pela inveja, passou a ser movida pelo respeito. Existe uma cena que resume perfeitamente essa mudança, quando Vegeta reconhece diante de todos que Goku é o número 1. E não porque desistiu de competir, mas porque finalmente entendeu o motivo de Goku ser tão extraordinário. Goku nunca treinou para provar que era melhor. Treinava porque queria superar a si mesmo. E naquele instante, Vegeta aprende uma das maiores lições de sua vida. A verdadeira força não nasce do orgulho, nasce da disciplina, da humildade, da capacidade de continuar evoluindo. E é exatamente isso que ele faz no treinamento com Bills. Vegeta deixa de copiar Goku, ele encontra seu próprio caminho. O Ultra Ego representa isso, não é apenas uma nova transformação, é um símbolo. Pela primeira vez, Vegeta aceita completamente quem ele é, e não quer mais ser outro Goku, ele quer ser a melhor versão de Vegeta. Essa talvez seja a maior mensagem deixada pelo personagem. Você não precisa viver tentando ser outra pessoa, você precisa descobrir quem realmente é. Talvez seja justamente por isso que tantos homens se identificam com Vegeta. Porque ele representa aquele pai que trabalha todos os dias para dar uma vida melhor à família. Representa aquele homem que carrega problemas em silêncio, que quase nunca fala sobre suas dores, que muitas vezes parece frio, mas que faria qualquer coisa pelas pessoas que ama. Ele nos lembra que coragem não é ausência de medo, é continuar mesmo sentindo medo, que orgulho não precisa significar arrogância, pode significar dignidade, responsabilidade, honra, que pedir ajuda não nos torna menores, que mudar não significa abandonar quem fomos, significa crescer,
Talvez por isso tantas pessoas tenham começado Dragon Ball torcendo por Goku e terminado a série admirando Vegeta, assim como eu. Porque a sua história parece muito mais humana como a nossa. Nós também erramos, também sentimos inveja, também falhamos, também carregamos arrependimentos, também temos orgulho, também caímos inúmeras vezes, mas todos os dias escolhemos levantar. É exatamente isso que Vegeta faz. Ele nunca foi perfeito, nunca será. E talvez seja justamente por isso que continua sendo tão amado. Quando lembramos das tardes assistindo Dragon Ball na televisão, dos gritos para alcançar o Super Saiyajin, das batalhas inesquecíveis, percebemos que crescemos junto com esses personagens, mas que foi Vegeta quem mais cresceu diante de nossos olhos. Hoje, como adultos, entendemos algo que quando criança era impossível perceber. A maior transformação de Vegeta nunca foi o Super Saiyajin, nunca foi o Super Saiyajin Blue, nunca foi o Ultra Ego. Sua maior transformação aconteceu dentro do coração. Talvez essa seja a razão pela qual ele permanece eterno. Porque ele nos lembra que não importa quantas vezes a vida nos derrube, não importa quantos erros tenhamos cometido, não importa o peso do nosso passado, sempre existe uma oportunidade para mudar. Sempre existe tempo para amar. Sempre existe uma nova chance para nos tornarmos alguém melhor. Vegeta nunca foi apenas o príncipe dos Saiyajins. Ele se tornou o príncipe da superação. E sua maior vitória jamais foi derrotar um inimigo. Foi vencer a si mesmo. Talvez essa seja a batalha mais difícil que qualquer ser humano enfrentará durante toda a vida. Superação constante. Essa não é apenas a história de Vegeta. É a história de todos nós. Por isso que Vegeta nunca saiu do coração dos fãs. Enquanto muitos personagens conquistam nossa admiração pela força que possuem, Vegeta conquista nosso respeito pela batalha que trava dentro de si. Ele nunca foi o escolhido, nunca foi o protagonista, nunca recebeu as transformações mais importantes primeiro. Quase sempre chegou um passo depois de Goku. E mesmo assim, nunca desistiu. Quantas pessoas fariam isso? Quantas pessoas continuariam treinando, sabendo que alguém sempre parece estar um passo à frente? Quantos continuariam acreditando em si, mesmo depois de tantas derrotas? Vegeta continuou. Ele caiu diante de Frieza, caiu diante de Cell, caiu diante de Majin Buu, caiu inúmeras vezes. Mas toda vez que o mundo dizia que era o fim, ele se levantava novamente. Talvez seja exatamente isso. Faça dele um personagem tão inesquecível. Porque sua luta não fala apenas sobre explosões de energia. Ela fala sobre recomeços, sobre orgulho, sobre arrependimento, sobre amadurecimento. Sobre um homem que passou a vida inteira tentando provar seu valor, até descobrir que ele nunca precisou provar nada para ninguém. Precisava apenas aceitar quem realmente era. E talvez essa seja uma das maiores mensagens de Dragon Ball. Todos nós carregamos um pouco de Vegeta. Todos nós enfrentamos batalhas que ninguém vê. Todos nós escondemos medos atrás de uma aparência de força. Todos nós já tivemos orgulho demais para pedir ajuda. Todos nós já nos arrependemos de escolhas do passado, mas também temos a capacidade de mudar, de crescer, de amar, de proteger e de nos tornar pessoas melhores. Vegeta nos ensina que a evolução não significa abandonar quem fomos, significa transformar nossas cicatrizes em combustível, transformar nossas quedas em aprendizado, transformar nossa dor em força. E quando olhamos para trás e lembramos das tardes à frente da TV, das músicas, dos gritos, das transformações, percebemos que Dragon Ball marcou nossa infância, mas Vegeta marcou nossa vida. Hoje entendemos aquilo que quando crianças era impossível perceber. Seu maior poder sempre foi se levantar mais de uma vez, mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando ele próprio duvidava. Porque a verdadeira força nunca esteve nos seus punhos, ela sempre esteve em seu coração. Se hoje você enfrenta dificuldades, se acha que ficou para trás, se acredita que já falhou demais, lembre-se de Vegeta. A vida não exige perfeição, ela exige coragem para continuar. Porque o verdadeiro vencedor não é aquele que nunca cai, é aquele que transforma cada derrota em um novo começo. E esse é o legado de Vegeta. Esse é o motivo pelo qual ele continua inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. E talvez seja exatamente isso que faça dele o personagem mais relacionável e humano de toda a história de Dragon Ball. Escute aqui, seu verme. Seu dia está ruim? Você está sob pressão? Ótimo! Não adianta ficar com pena de si mesmo. Aonde está o seu orgulho? O
mundo não quer saber se a sua rotina é exaustiva ou se você passou o dia inteiro de pé aguentando o peso de responsabilidades esmagadoras. Eles olham para o seu cansaço e torcem para ver você desmoronar, aceitando a derrota como se fosse um fracassado comum. Eles acham que o cansaço de hoje é o seu fim, mas esquecem que a dor é o preço que se paga pela glória. Eu já estive quebrado no chão, sem forças para levantar, e compreendi que ninguém viria me salvar se eu não superasse o meu próprio limite. Sabe por quê? Porque o destino não é algo que se espera, é algo que se conquista à força. Um guerreiro de verdade não aceita um final trágico. Ele luta até transformar a sua pior derrota na sua maior vitória. Knowing I might seal my fate, and when the earth began to break, I made the choice I had to take. Let me hear you! I could not win by holding back, so I unleashed the final attack. The planet tread